Boa tarde para todos vocês. Como passaram a semana? Passaram bem? Hoje nós vamos falar com o medo. Falar do medo. Por que tenho tanto medo? E como lidar? Então vamos esperar um pouquinho. Esperar entrar. Quem entrar aí seja muito bem-vindo. Nós vamos falar um assunto interessante. Você sente medo? Fazer as coisas, às vezes alguma parte, às vezes uma tarefa que foi designada a você. Você tem medo? E como lidar com medo? Hoje nós vamos falar sobre isso. E vocês podem interagir fazendo perguntas. Essa live aqui é de vocês. É mais de vocês do que minha. Porque ela é feita justamente para ajudar a educar emocionalmente. A gente toma cafezinho enquanto se diverte. E enquanto isso a gente fortalece a estrutura emocional que a gente vai precisar tanto nesse tempo do fim. A Vera ali já está dizendo boa tarde, já pegou seu cafezinho, Vera, pra gente tomar juntas? Porque aqui é assim, né? A gente bate um papo gostoso e útil, né? Pra gente realmente usar no dia a dia. Então, vocês podem dizer de onde que vocês são. A Vera sempre tá aí, né, Vera? Isso é bom. Eu peço até sempre para trazer caderno, caneta, porque os pontos importantes para anotar, né? E visto que hoje a gente vai falar do medo, aí a gente vai entender, né, por que que isso acontece. Porque uma criança, ela não nasce com medo. Uma pergunta para você, será que uma criança nasce já com medo? Lá da barriga da mãe, ela já nasce, eu tenho medo de fazer uma parte, eu tenho medo de me expor ao público, de abrir a janelinha ali, me expor. Será que a criança já nasce assim? Medita aí. Ah, a Vera tá dizendo que acabou de almoçar. Eu não sei, aqui no interior, né, de Minas, a gente costuma almoçar bem mais cedo, né? Mas tudo bem, tá valendo também. Toma um suquinho aí. O importante é a gente estar junto, né? Conversando, fazendo perguntas, né? Até eu acabei de fazer uma pergunta aqui. A Zizele entrou ali. Então responde aí, gente. Será que a criança já nasce com medo? Né? Lá da barriga da mãe, ela nasce já com aquele medo, né? Medo de realizar tarefas. Gente, a criança ela é o maior exemplo que a gente pode dar, por exemplo, quando ela cresce um pouquinho, quando ela começa a andar, ela cai, ela levanta. Vocês veem que ela não tem medo, né? Ela não nasce com medo e vai crescendo. Ela só vai tendo medo depois que ensinaram pra ela. Por exemplo, ela cai, né? Aí todo mundo corre lá, tadinho, caiu, que dó, machucou. Aí que ela vai chorar, né? Porque ensinaram pra ela que aquilo ali é uma sensibilidade que ela vai ter. Mas se ao contrário, se ela cai, né? Ensinam pra ela, levanta, passou, já foi só um pulinho, né? Só um tombinho, levanta aí, continua andando. Aí o que ela vai aprender? Ela vai aprender que caiu, levanta, né? Então tudo é aprendido na vida. Tudo é aprendido. Então isso é uma coisa que para quem gosta de anotar, pode anotar aí, que criança não nasce, né, acreditando nas coisas. Ela só vai acreditando depois que é ensinado para ela acreditar. Então isso chama crenças, né? Tudo aquilo que a gente acredita que tem como verdade absoluta. Só que cada um acumula suas crenças, né? Tudo são crenças. Por exemplo, eu acredito que isso aqui é uma caneca, é uma xícara. Então, isso aqui é uma verdade para mim, é uma xícara. Mas se você falar para um bebê, isso aqui é um copo, ele vai crescer achando que isso aqui é um copo, porque foi ensinado assim, são crenças. Então, quando é algum material assim, tudo bem, né? O duro é quando situações na vida são aprendidas como algo que vai marcar na pessoa, como medo, né? Do que você tem medo? Você só tem medo de algo que foi ensinado para você, que aquilo ali é perigoso,
Aquilo ali é para ter medo, ok? Gente, tá fazendo sentido para vocês? Conta aí. Por isso que eu gosto das perguntas, né? Para ver se vocês estão na mesma página que eu. Então, se você tem medo hoje, às vezes isso aí foi lá na infância, né, que você aprendeu. E às vezes você não se dá muito bem na vida hoje, no sentido assim de trabalho ou de dificuldade, né, de fazer alguma parte, alguma coisa, justamente por medo que foi causado lá na infância e você carrega e sem perceber isso. Vocês viram que interessante? Porque sentimento, o que é? Medo é um sentimento. O que é o medo, então? É um sentimento. E lembra aqui que eu já falei em outras lives, que é bom vocês anotarem, que não existe sentimento sem ter havido um pensamento antes. Porque não é de repente assim, pá, eu sinto alguma coisa. Não, eu só sinto porque eu pensei. Aí aquele pensamento causa aquele sentimento, que por sua vez causa o comportamento. É uma engrenagem cerebral. Pensamento, sentimento, comportamento. O que é o medo? O medo é um sentimento. E esse sentimento de medo, ele vem de um pensamento que faz com que ele sinta esse medo e que faz com que ele se comporte daquele modo. Que modo? Quando a pessoa tem medo, como que ela se comporta? Ela foge, ela se fecha. Por isso que eu dei o exemplo da janelinha, né? Às vezes a pessoa fica lá fechadinha, a janelinha. Por quê? Medo, às vezes medo da crítica, medo de se expor. Eu já falei em outras lives aqui também, quem me acompanha já sabe. Qual o maior medo da humanidade? Que já foi feito pesquisas, né? São vários medos, né? São medo, por exemplo, medo da morte, medo de ficar sozinho, medo da crítica. E quem já assistiu outras lives já sabe, né? Qual que é o maior medo desses aí? Tem o medo de ficar pobre. Então tem vários medos, mas eu queria saber qual que é o maior medo da humanidade. Quem souber, fala aí. Tem um delay aqui, eu não sei se alguém vai arriscar. Né? Por que será que a pessoa fica ali com a janelinha fechada? Que é pessoal, né, gente? Aqui não é julgamento, viu? Lembrando, não é julgamento. Aqui nós estamos apenas relatando por que acontece, como acontece, né? Agora, sem críticas e sem julgamentos. Então, quando a pessoa ela fica ali retraída, ah lá, ó, a Jaqueline Souza tá sabendo, né? É porque a Jaqueline já assistiu outras lives aqui, ela respondeu certinho. Da crítica, o maior medo da humanidade é o medo da crítica. A Zi não lembrou, ó. Agora você já sabe então, Zi. Isso explica, né, por que é tão apavorante a pessoa às vezes querer se retrair de se expor. Por quê, né? Porque a crítica é o maior medo da humanidade. É interessante, né? É interessante, porque muitos achavam, eu achava também que era o medo da morte, mas não. Então, quando a gente sabe disso, a gente passa a ter mais empatia daquela pessoa e não forçar ela, né, gente? Não forçar, porque aquilo ali é uma pessoa, é uma coisa que a pessoa tem no íntimo e não adianta a gente falar. Por quê? Porque é uma coisa que tá lá no íntimo dela. Né? Porque é justamente o que nós estamos falando aqui. O medo, às vezes, ele vem lá de trás, né? Da infância. Então, para ela superar esse medo, não é assim simples, né? A gente forçar a pessoa, né? Mas é trabalhado isso aí. É um processo, porque assim que como ela teve um processo para chegar naquela situação de medo, ela tem que usar também um outro processo, que é um processo também trabalhando nesse medo para ela chegar nessa situação de não ter mais
aquele medo, ou de saber lidar, né, com aquele medo, porque a gente aprendeu que a gente mesmo, a coragem não é não ter medo, não é ausência de medo, mas é ir com medo mesmo. Então, nesse novo processo que a pessoa faz, ela vai com medo mesmo, e depois ela descobre, né, que ela é capaz sim de gerenciar aquele medo. Então é para isso que nós estamos aqui, né? Para falar um pouco sobre isso. Aí vocês podem interagir, né? Sempre eu deixo aberto para perguntas. E eu vou relatar aqui alguma origem do medo, né? Por que a pessoa às vezes ela tem medo de fazer certas tarefas, né? Medo da crítica e outros. Então, aqui um relato de uma pessoa que, olha, veja o que ela diz e veja que se vocês conseguem detectar o porquê que ela tem medo. Os meus professores esperavam que eu fosse muito melhor do que meus colegas de classe. Para completar, a minha mãe queria que eu me saísse bem na escola, para dar um bom exemplo ao meu professor e a outros. E, na verdade, minha mãe ela queria que eu tirasse a nota máxima em todas as provas e eu achava isso impossível. E embora já faça muitos anos que eu terminei os estudos, até hoje eu fico me perguntando se eu faço realmente o meu melhor. Vocês viram? Lá na infância, a mãe dela com toda boa intenção, claro, né? Porque a mãe dela não ia fazer algo, não ia pensar em fazer algo que fosse prejudicar a filha. Só que sem ela querer, mas realmente foi prejudicado. Como? Porque naquele ímpeto, né, da mãe, naquele desejo da mãe que a filha desse um bom testemunho ali para o professor e para outros, ela quis que ela tirasse as melhores notas, ou seja, as notas máximas, né? Porque aos olhos da mãe, aquela maneira que era correta. Vocês viram onde que entra a crença? A mãe acreditava que era daquela maneira que ela poderia dar um bom testemunho. Só que a filha, ela achava impossível aquilo. Só que ela se esforçava nesse sentido. Aí o que aconteceu? A filha cresceu, terminou os estudos, e aquela crença que ela herdou da mãe mora nela até hoje. E até hoje ela fica se perguntando se ela realmente está fazendo o melhor dela. Vocês viram até que ponto que chega a crença? O que são crenças? É importante a gente saber o que nós estamos falando, o que são crenças, né? Não tem nada a ver com crenças religiosas. Eu sempre explico aqui, porque às vezes tem pessoas que assistem pela primeira vez, então é importante saber que crenças são essas. Crenças são algo que eu acredito e que eu tenho como verdade absoluta. Então isso são crenças. Tudo são crenças, né? É igual deu o exemplo da xícara, né? Eu acredito que aquela é uma xícara. Então é uma crença. Mas o duro é quando é na questão emocional, né? A mãe desse relato que eu li aqui, a mãe acreditava, ela tinha uma crença que a filha tinha que tirar as melhores notas. Então não era mais ou menos, tinha que ser a máxima. Essa é uma crença. Mas a filha, na verdade, na época, ela sabia que aquilo ali era uma meta impossível para ela. Então ela sofreu demais. Então até hoje ela carrega isso sem perceber. Porque às vezes ela vai fazer uma parte, aí ela fica com aquilo, será que eu estou dando realmente o meu melhor? Então lá na infância, né? O Gustavo está dizendo... Oi, tudo bem, amiga? Tudo bem, Gustavo, seja bem-vindo. Nós estamos falando aqui sobre o medo e você pode ficar à vontade para fazer perguntas. Então, e você? Você já sente assim também? Já sentiu algo assim que você achou que não está fazendo o seu melhor? Então, se você for analisar, isso aí veio lá de longe, né? E quando são crenças, por exemplo, tem dois tipos de crença, importante a gente saber disso. Esse relato que eu acabei de falar são crenças limitantes, que limitam a pessoa de crescer. Então, o que acontece? Trabalhado, essas crenças são trabalhadas de uma maneira que elas se transformam em crenças empoderadoras.
né? Que é a mesma situação vista de modo diferente. Eu sempre gosto de contar aqui uma experiência. Quem já assistiu outras lives já sabe, mas eu vou contar de novo para outros que ainda não sabem. Até que ponto a crença ela afeta a vida da pessoa? Suponhamos que tem uma pessoa, uma criança que foi abandonada pelos pais. Então essa criança cresce como uma criança que foi abandonada pelos pais. Aí ela cresce, aí ela se sente uma coitadinha, aí ela fica adolescente, depois ela fica adulta e ela às vezes não consegue se dar bem no trabalho, não consegue fazer as tarefas. Por quê? Porque ela é uma pessoa que foi abandonada pelos pais. Vocês já se depararam com alguma situação assim, de ver uma pessoa às vezes não consegue, né, fazer algumas coisas, aí você olhar e falar assim, ah, mas tadinha, ela foi abandonada pelos pais, pelo pai ou pela mãe. Vocês já se depararam com uma situação assim? Então aquilo ali vira uma identidade da pessoa, né? Ah, abandonada pelos pais e não consegue realizar. Então essa crença abandonada pelos pais passa a ser uma crença, o quê? Limitante ou empoderadora? Claro que é limitante, né? Porque não consegue, essa crença limita ela de crescer. Agora eu vou contar o outro exemplo com a mesma situação. Suponhamos uma criança que foi abandonada pelos pais, né? Seja pelo pai ou pela mãe. E daí ela cresce, vira adolescente, depois ela vira adulta, só que ela foi ensinada que ela foi abandonada pelos pais, mas beleza, toca pra frente, a fila anda. Entendeu? Digamos que ela foi ensinada assim desde o início. Ah, foi abandonada pelos pais, mas toca pra frente. A vida segue. E aí ela se torna um adulto bem sucedido. Por quê? Porque ela acreditou que aquele fato de ela ter sido abandonada pelos pais não era algo que pudesse limitar ela. Não era algo que pudesse impedir ela de crescer. E é a mesma situação. Perceber as crenças diferentes? Então a nossa vida é regida pelas crenças que temos. Agora dá para entender então por que tanta gente às vezes não se dá bem na vida? Às vezes fica num ciclo ali, um ciclo de bater a cabeça na vida. Às vezes você olha uma pessoa, aquela pessoa ela bate a cabeça no mesmo problema, né? Às vezes consegue superar, dali a pouco tá de novo. Aí a gente olha e fala, não é possível. E saiu de uma situação, caiu noutra igual, não é possível. É isso, é porque a pessoa acredita que é daquela forma que a vida funciona. Então ela sempre vai agir daquela maneira. Entende? Daquela maneira que causa aquela situação para ela. Eu fiz uma outra live também, eu sempre cito ela, de criação de realidade, né? A própria pessoa, ela cria a realidade dela. Né? Por quê? Porque ela acredita que aquela é a forma da vida que ela sempre vai ter. Né? Agora, a gente sabendo disso, qual que é a vantagem da gente entender isso nessa live, essa educação emocional aqui? Porque a partir do momento que você sabe, né, que o que você pensa, você dirige a sua vida de acordo com aquilo que você pensa, puxa vida, então vamos colocar crenças empoderadoras, crenças que realmente vão fazer a diferença, né, na vida. Vamos escolher, né? Porque pensa bem, nós temos uma vantagem, né? Nosso cérebro, eu sempre falo isso também, a nossa mente, o nosso cérebro, fomos criados maravilhosamente. E uma vantagem que eu sempre cito aqui é que a gente consegue pensar em quantas coisas por vez. Vocês querem arriscar aí? Quantas coisas por vez a gente consegue pensar? Quem que já assistiu minhas lives aí para trás? Sabe em quantas coisas a gente consegue pensar por vez?
Vou até dar um exemplo aqui, ó. Quando a gente vai telefonar, por exemplo, a gente vai lá telefonar, aí fala assim, ó, pera aí que eu vou telefonar. Põe no silencioso aí, por favor, né? Que eu vou telefonar. E daí você tá telefonando e se alguém fala alguma coisa pra você, o que você fala? Ó, pera aí que eu tô telefonando, pera aí. Por quê? Porque a nossa mente só consegue pensar uma coisa por vez. Se outra pessoa começar a conversar, a gente se atrapalha todo. E por que isso é uma vantagem? Conseguir pensar numa coisa só por vez. Porque aí você pode escolher o que você quer pensar. Você quer pensar numa coisa negativa ou você quer pensar numa coisa positiva? Você pode escolher. Então isso é maravilhoso, né? Só que o que acontece é que às vezes a gente cresce com aquela crença negativa que foi instalado ali e que agora é preciso tirar. É igual um aplicativo que você coloca no celular, aí começa a pesar, né? E daí você quer deixar só o que realmente importa ali no celular. Aí você olha o aplicativo ali, mas isso aqui, em vez de me ajudar aqui no celular, ele tá me pesando aqui, né? Não consigo colocar mais nada. Aí o que você faz com aquele aplicativo que tá te atrapalhando ali? O que você faz com ele? Basta um clique, né? Você vai lá, desinstala ele. E instala outro no lugar que realmente vai te ajudar. Então é assim que funciona também. Você tem uma crença, é como se fosse um aplicativo que foi colocado. Lembra que eu falei que nenhuma criança nasce com medo? De, por exemplo, eu tô com medo de me expor em público. De repente ele não quer nem sair na barriga da mãe porque tá com medo. Porque se eu sair lá fora, eles vão me ver, eles vão me criticar. Será que é assim? Não é assim. A criança ela não nasce com esse medo de expor ao público. É aprendido. Então é como se fosse um aplicativo que foi colocado ali. E ela cresce com aquele aplicativo. Só que um belo dia ela vê que aquele aplicativo, em vez de ajudar, ele está atrapalhando. Talvez foi útil algum dia, né? É igual um aplicativo. Você não vai pôr um aplicativo que te prejudica. Na hora que você vai colocar o aplicativo no seu celular, é porque vai ser útil de alguma forma. Só que depois, quando passa o tempo, você vê que aquilo lá, em vez de te ajudar, está te atrapalhando. Aí sim você vai tirar ele. Então, assim, quando é instalado algumas crenças na gente, né? Até eu já falei também em outras lives, vou citar aqui. Como assim, ó? Por exemplo, lá quando você era criança, às vezes sua mãe ia te bater, o que você fazia? Às vezes, ó, corria, né? Escondia lá dentro do guarda-roupa, atrás da porta. Esse fugir, esse ato de fugir, te ajudou ou prejudicou? Na época. Talvez tenha te ajudado, né? Porque você fugiu daquela ira, daquela raiva inicial e depois, às vezes, né? Depois pôde conversar melhor. Então foi útil para você no momento, aquela fuga que você fugiu, te protegeu. Só que depois você vai crescendo e fica adulto e você, ó, continua fugindo. Te protegeu e a sua mente, ela quer te proteger. Então é como se ela te lembrasse assim, ó, foge porque você vai ser protegido. Daí foge, foge. Só que quando você fica adulto, você pensa assim, puxa, mas isso aí tá mais me prejudicando do que me ajudando. Porque eu tô fugindo agora de situações que de outra forma, se eu enfrentasse aquela situação, ia ser melhor para mim. Ia me trazer mais benefícios. Tá vendo como o aplicativo já não tá funcionando mais? Foi bom, mas agora não é mais. Então, assim, acontecem as situações na vida, né? Então, como eu posso, no caso agora, reverter essa situação? A Zita falando que ajudou, né? Quando eu perguntei se correr ajudava, ela falou que ajudou. Tá vendo? Então, isso aí passa a gente a entender melhor a gente mesmo, né? Por que eu sinto
tanto assim, né? No caso, medo, como lidar com ele. Então, porque tenho tanto medo, a gente acabou de entender, né? São coisas lá na infância, às vezes, né? Às vezes nem tanto na infância, às vezes pode ser depois de adulto também. Mas o que importa é que aquilo lá foi instalado em nós, veio de fora. E por que é importante a gente saber que veio de fora? Porque da mesma modo que veio, ele pode tirar também. Porque se a gente tivesse nascido, por exemplo, meus olhos, né, os seus olhos, sua boca, isso aí nasceu com você. Não tem como você tirar, nem querer tirar, né? Porque é seu, tudo em você é seu. Mas a crença, ela não é sua, ela foi aprendida, ela veio de fora. Sendo assim, ela pode ser tirada. E quando eu sei que eu não devo mais ficar com aquela crença? É quando está me prejudicando. Porque visto que tudo são crenças, eu saber que isso aqui é uma xícara, isso aqui não está me prejudicando. Então eu vou continuar acreditando que isso aqui é uma xícara. Mas se eu estiver acreditando em algo que estiver me prejudicando, né, como o medo da crítica, medo de outras coisas, que está me prejudicando, então é hora da gente ressignificar isso, né? Como lidar. Aí já é como lidar, né? Que nós estamos passando aqui como lidar. Mas o porquê tenho tanto medo, deu para entender? Tá fazendo sentido para vocês? De vez em quando vocês conversam aí. Eu não quero falar aqui sozinha, não, gente. Pode falar aí. Né? No caso do exemplo aqui que eu dei, da pessoa que foi cobrada, né, desde a infância, só dando um resumo aqui do que foi falado até agora, que tem gente que entrou depois. Então, às vezes a pessoa foi cobrada demais na infância, então ela cresce com aquele sentimento que não está fazendo o melhor dela. Será que eu estou fazendo o meu melhor mesmo? E ela acha que nunca tá fazendo o melhor. Ela acha que ela nunca merece, né? Porque ela foi cobrada lá atrás por uma crença de uma mãe que achou que daquele jeito é que era o certo, mas que agora não funciona mais. Deixa eu ver o que a Luvic tá falando. Eu tenho certos medos e eles têm me atrapalhado muito. Isso, Luvic. Então essa live é para você e para tantos outros também, né, gente? Porque a gente viu que a coragem não é ausência de medo, mas é ir com medo mesmo. E no caso eu disse que nem sempre na infância, né? Porque às vezes adulto mesmo, né? Aqui contou outro exemplo de uma esposa que o marido dela muitas vezes a comparava com outras mulheres. E isso prejudicou muito a autoestima dela. Aí ela diz: eu sempre preciso que os outros me lembrem de que sou valiosa. Perceberam? Então a crença do marido dela fez com que ela se sentisse mal e que a autoestima baixasse. Mas a crença era de quem, gente? Do marido dela. E ela comprou aquela crença para ela. E a crença é algo que eu acredito como verdade absoluta. Então ela se permitiu que a crença do marido dela fosse dela também. E com isso a autoestima dela baixou. E aí, por isso que quando a gente lida com pessoas assim do nosso lado, o que seria bom, né? Elogios, lembrar que a pessoa é valiosa. Ah, Vera, eu também tenho muito medo de me expor. Então, Vera, onde na sua vida que você aprendeu isso? Em algum momento lá do passado, né? Que talvez você não se expôs e foi bom para você, como aplicativo, lembra? Quando você coloca um aplicativo no celular é para te ajudar. Só que depois, às vezes, ele não funciona mais. Em vez de te ajudar, está atrapalhando. Então, uma boa pergunta é essa. Para a Vera e para todos vocês. Você tem medo? No caso, ela diz que é medo de expor. Onde na sua vida você aprendeu que se expor era perigoso? Deixa eu dar uma ideia aqui, ó. Talvez você era pequena e que você não podia andar na rua, né? Se expor na rua.
E naquela época foi bom, não foi? Porque te protegeu. Já me colocaram tão para baixo que hoje eu não consigo terminar algo que começo, como por exemplo um curso. Então, é o mesmo caso, Luvic. No seu caso, Luvic, você comprou, é igual o exemplo que eu li agora mesmo, você comprou essa crença dessa pessoa que te colocou para baixo. Você comprou essa crença e acreditou como verdade. Entende? Então são dois fatos. Vamos separar aqui os dois fatos. A Vera falou o fato de o medo de expor, né? Então a pergunta para aquela situação é: onde você aprendeu isso? Ah, não lembro. Não. Medita um pouquinho. Será que foi lá na infância? Quando seus pais ou alguma pessoa adulta falou para você que não era para se expor, porque isso aí podia te prejudicar, e foi bom, né? Te protegeu na época, mas hoje, será que isso aí, aquela menininha, aquela Vera lá do passado, será que você ainda é aquela menininha hoje? Então você cresceu, mas a crença permaneceu. Só que agora você já sabe, né? Que assim como ela entrou, ela pode sair. Essa educação emocional aqui é para isso, é para a gente ter consciência, porque quando a gente tem consciência disso, a gente consegue já reverter a situação. Claro que tem casos mais profundos, né, que exigem então as sessões, né, que são as sessões que eu faço de coaching, que são 10 sessões, aí já entra o treinamento, né, que são cerca de 70 dias, por isso que tem as 10 sessões, então a gente trabalha juntos nesses cerca de 70 dias e eu caminho junto com a pessoa, como que dando a mão, aí chega lá no final ela já consegue, né, andar sozinha. É como se eu atravessasse a ponte com a pessoa, eu chegasse lá, pronto, agora você pode caminhar sozinha. Aí no caso das 10 sessões, né, de coach. Mas muitas pessoas só de escutar a live já consegue identificar, já consegue ressignificar aquilo, né? E no caso da Luvic aqui, no caso de alguém colocar você para baixo, Luvic, é algo para você meditar também. Essa crença é de quem? Né? Porque você não nasceu sendo colocada para baixo, né? Você nasceu, cresceu. Em algum momento da sua vida te falaram isso e você acreditou. Mas não se culpe por ter acreditado. Porque você não sabia, né? Que era mentira. Mas agora você já sabe. Como, por exemplo, um curso. Aí você pega o curso, você vai fazer o curso. E o que você vai pensar sobre esse curso agora, de agora para frente? Eu sou capaz de fazer o curso. Antes de terminar a live, eu vou fazer um exercício com você, Luvic. Por exemplo, ó, imagina você, porque você vai fazer o curso, né? Gente, enquanto eu termino, porque já tá para terminar a live, vocês já vão digitando aí o que vocês acharam da live, por que valeu a pena vocês tirar esses cerca de 40 minutos, né, que nós vamos ficar aqui. Por que esse tempo foi bom para você, né? O que você aprendeu, qual foi o aprendizado de hoje? Porque a gente não tá aqui à toa não, né? A gente tá aqui para aprender. Então, enquanto vocês digitam aí o que vocês aprenderam, o aprendizado que vocês levaram da live de hoje, eu vou falar com a Luvic aqui, né? Você vai fazer o curso. Eu queria saber, medita aí, Luvic, não precisa responder aqui não. Mas você medita aí, por que você quer fazer o curso? Porque, na verdade, quando a gente vai fazer um curso, não é que a gente deseja fazer o curso. A gente quer o resultado daquele curso. Entende? Por exemplo, eu fiz curso de educação emocional, por exemplo. Só vou dar um exemplo aqui. Ai, que delícia, eu vou fazer um curso de educação emocional. Não é, eu até gostava de fazer o curso, sim, mas o meu objetivo maior é porque eu ia ajudar outros, né? Eu ia ajudar a mim mesma e ia ajudar outros, como eu estou fazendo aqui agora. Então é isso que me motivava. Então não é o curso em si, mas o que aquele curso ia trazer para mim.
ia trazer uma madureza emocional e eu ia ajudar outros também. Então, esse objetivo é que vai mover você a andar. Entende? É esse o objetivo. Então, você pensar no porquê. No porquê do curso. Então, isso aí já vai te ajudar. É igual, cientificamente falando, como colocar a cenourinha na frente do coelhinho para ele poder correr. Olhando a cenourinha. Então, essa cenourinha seria o resultado do que o curso vai trazer para você. Então, essa é uma maneira, a sua motivação. Você olha e vai. Né? Então, essa é uma das maneiras. Pensar no resultado. E lembrar, sempre você se lembrar, onde eu aprendi isso, né? Essa baixa autoestima. Onde eu aprendi? Porque quando você faz essa pergunta, onde eu aprendi, significa que não te pertence. E como não te pertence, então fica lá onde está. Não entra em mim. Ok? E outra coisa, Luvic, medita você no que você quer ter, né? Fazendo esse curso. O que você quer se tornar. Daí imagina agora você, passado alguns anos. Não tantos anos que a gente sabe que não vai tanto, mas tipo assim, daqui uns anos, né, que você já tá madura, mais madura, né, emocionalmente, você já conseguiu várias coisas na sua vida, você já conquistou, aí você olha para trás e olha hoje. Olha hoje, né, você já, ó, presta atenção, você tá lá na frente, aí você olha para trás e olha como se fosse hoje, né? E você com esse pensamento aí, que você falou pra mim, você falou assim: ai, me puseram tão pra baixo que eu não consigo terminar o que começo. Por exemplo, um curso. Imagina você falando isso pra você mesma e você mesma tendo já conquistado muitas coisas lá na frente. Aí você olha atrás e vê esse pensamento aí que te puseram pra baixo e que você não consegue terminar. O que você, já tendo conquistado tantas coisas, olhando para você hoje, o que você falaria desse pensamento? Meditou nisso? Que você pensa? O que você falaria para você mesmo? Oh, Luvic, mas você tá pensando assim, que te puseram para baixo e que você não consegue terminar, por exemplo, um curso? O que você falaria para você? Que pensamento bobo, né? Que pensamento pequeno diante de algo que você pode se tornar. Então é isso. Essa é uma maneira de meditar e conseguir ressignificar isso aí que não te pertence, essa crença não é sua. Não permita que fique em você. Anota aí. Não acontece nada sem que eu permita. Então não permita que essa crença more em você, porque ela não te pertence, ok? Então vamos lá, nós vamos terminar a live. Deixa eu ver o que a Zi falou da live, o que ela aprendeu. A Zi tá falando aqui, gente. Eu aprendi que assim como crianças não nascem com medo, e sim é ensinado, nós não nascemos com crenças. Zi, poderosa! Isso mostra que você não está permitindo também, né? Que isso te influencie. Parabéns! Elas são compradas. Certo, então eu só compro se eu quiser, né? E você me desculpa que eu não quero, né? Assim, falando como não nascemos com elas, podemos mudar, claro. Dá licença à complicação, dá licença à encrenca, frustração, dá licença para minha leveza passar. Porque eu só permito leveza, né? Acabei de começar um curso, também fico com medo de não concluir. Excelente dica. Muito bem, Metal Serralheria. Então é o seguinte, eu sempre gosto de falar para vocês o seguinte, que no próximo sábado eu quero que vocês deem feedback, hein? Temos que acreditar mais em nós mesmos. Claro, Luvic, você é maravilhosa, filha. Você não merece menos que isso, não? Que acreditar em si mesma? Você viu
O livre-arbítrio que você tem, escolher o que você vai acreditar. É porque antes, é por isso que eu falo, não se culpe. Você não sabia que você poderia escolher em quem acreditar, né? Que acreditemos em coisas realistas, em coisas que vão nos ajudar, produtivas, não é mesmo? Gente, então é isso, ok? Eu fiquei muito feliz de ter passado esse período com vocês. E sábado que vem eu quero feedback, ok? Ok? Até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até mais.